Quando você pensa na França, a imagem que vem à cabeça provavelmente envolve a Torre Eiffel, iluminada em uma noite inevitavelmente romântica, vinhos que custam mais do que o seu aluguel e um arsenal de queijos com nomes impronunciáveis. E já que falamos em arsenal, talvez você também pense em revolução. Afinal, a França não é apenas o país do romance gastronômico, é também a terra das revoluções. Um lugar onde os pescoços, que hoje desfilam cachecóis elegantes, antes já enfrentaram uma moda ainda mais popular que as écharpes, as guilhotinas. Sendo assim, o personagem deste episódio não poderia ter surgido de outro lugar. Emmanuel Macron, o jovem príncipe, que chegou para revolucionar a política francesa e mundial também, considerando seu engajamento em assuntos de outros países. Sua posse em 2017 foi assistida com muita empolgação, não só pelos franceses, mas por todo o mundo. Naquele momento, ele se tornaria não apenas o presidente mais jovem da história moderna da França, como também uma figura que prometia grandes mudanças e rompia padrões em diversos aspectos, inclusive no amor. Macron se casou com sua ex-professora, 24 anos mais velha, desafiando todos os olhares tortos para uma união que, apesar de muitos obstáculos, perdura há mais de 30 anos. Quando tomou posse, os eleitores franceses suspiraram, não só de admiração, mas de alívio, com aquele jovem príncipe tão romântico quanto moderno, que surgia como a personificação da mudança e da esperança. Jovem, articulado, prometendo governar para todos, especialmente para os que sentiam que a política tradicional não via nem resolvia seus problemas. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, mais conhecido como Macron, jovem príncipe, ou até Júpiter, graças à sua imagem de líder quase divino, distante e imponente. Suas alcunhas não param por aí. Ele tem muitos apelidos, mas há um que definitivamente não é bem-vindo: Manu. Quando um garoto ousou chamá-lo assim, Macron não só demonstrou desagrado, como deu uma bronca em rede nacional no menino, usando termos como imbecil e exigindo ser chamado de senhor presidente pelo garoto. Mais ça va? Je la connais, ça va Manu? Non, c'est pas ton copain. Non. Voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner leçons aux autres. A infância de Manu, ou senhor presidente, não foi muito emocionante. Nascido na cidade de Amiens, no interior da França, lá a sua única batalha era contra o tédio, que o pequeno príncipe adorava combater, estudando filosofia e literatura, o que o diferenciou dos meninos da sua idade. Tanto que, aos 15 anos, Macron já estava com pensamentos muito avançados em comparação a outros adolescentes. E foi justamente na adolescência que sua história começa a se tornar mais emocionante.
Foi aos 15 que ele acabou se apaixonando por alguém 24 anos mais velho que ele. Brigitte. Para dar toques ainda mais intrigantes à história, Brigitte não apenas tinha mais que o dobro de sua idade, como também era sua professora de teatro. E estava casada. E com filhos. E filhos, no caso, mais velhos do que o próprio Macron. Dessa forma, foram muitos os olhares escandalizados e as fofocas que surgiam a cada dia até hoje. Enquanto alguns romantizam a relação como uma quebra de padrões, outros levantam questionamentos éticos e morais sobre ela. Afinal, estamos falando de uma mulher adulta e formada, casada, com filhos, em posição de poder e autoridade sobre um menor de idade que ainda nem tinha se formado física, emocional e mentalmente, e que, em uma das fases mais vulneráveis dessa formação, se viu envolvido em um relacionamento amoroso. Seria possível ignorar o desequilíbrio de poder e maturidade entre os dois nesse caso? Se fosse um professor de 40 anos, casado e com filhos, que se relacionasse com uma aluna de 15 anos, será que enxergariam da mesma forma e com a mesma romantização? A mídia, estranhamente, ainda parece tentar amenizar a história, reduzindo um pouco a idade de Brigitte quando o conheceu e aumentando a idade de Macron. In 1993, at the age of 39, Brigitte Macron met the 15-year-old Emmanuel Macron in La Providence High School. And that's a lie. He was 14 when he was in the play, because they told the story about what play he was in. So the journalists went back and they were like, he was 14 when he was in his play. Okay. So it was like just little So media 1 year, lies. it's about 7% of his life, though, at that point. So it is it's a decent amount. And everything sounds romantic when you're reading all this stuff, too. Enquanto parte do mundo exalta o relacionamento que rompe convenções, outra parte fica bem desconfortável ao se questionar. Afinal, o que você sentiria se seu filho estivesse nessa situação? Os pais de Macron, no caso, não gostaram nada. E de tão preocupados que ficaram, decidiram afastá-lo da professora, mandando o então garoto para Paris. Mas Macron prometeu a Brigitte que voltaria para se casar com ela. E assim fez. Só que, pasme, ainda tem muito mais controvérsia nessa história. Toda a trajetória do casal é cercada por um véu de mistério que alimenta muitas especulações. Por exemplo, alguns apontam que existem pouquíssimos registros fotográficos divulgados da infância e adolescência de Brigitte. Isso, combinado ao fato de que ela sempre aparece usando roupas ou acessórios que cobrem o pescoço, em muitas fotos antigas, tem sido usado como base para levantar dúvidas sobre o seu passado. Além disso, especula-se sobre a dificuldade de também encontrar imagens públicas do ex-marido de Brigitte. E uma polêmica ainda maior surgiu quando descobriram que uma foto usada na Wikipedia, que era atribuída ao ex-marido, na verdade, era um professor da escola onde Brigitte lecionava. Outro questionamento bastante polêmico trazido à tona é por que um parente de Brigitte é quase idêntico a Macron. Porém, se tudo isso não passa de mera coincidência ou algo mais enigmático, ninguém pode afirmar com certeza. Até porque aqueles que ousaram especular acabaram enfrentando processos ou até mesmo sendo acusados de transfobia. Então, vamos deixar essa história para lá. Agora, deixando um pouco a vida pessoal de lado, vamos para a vida profissional de Macron, que também não foi nada convencional. Antes de chegar à presidência, Macron, bem jovem, já tinha construído uma carreira sólida. Ele se formou em filosofia e depois, como um bom membro da elite francesa, foi para a prestigiada Escola Nacional de Administração, a
uma fábrica de líderes políticos que é adorada pelas elites e vista como um símbolo de distanciamento do povo. Ainda assim, Macron não hesitou em vestir uma máscara de populismo publicitário durante sua campanha e mandato, tentando vender uma imagem de proximidade com o povo. Quando saiu da escola de administração, foi direto para o mundo das finanças. Trabalhou em um banco que representa o coração das finanças da elite europeia, onde rapidamente ganhou fama e fortuna ao negociar grandes acordos, incluindo um acordo de 9 bilhões de euros com a compra da divisão de nutrição infantil da Pfizer pela Nestlé. Tornou-se ministro da Economia no governo de François Hollande, do Partido Socialista, e ali já começou a deixar sua marca. Reformas consideradas polêmicas, com o objetivo de modernizar a França, e que lhe renderam muitas críticas por parte de defensores de direitos trabalhistas. A Lei Macron, de 2015, que flexibilizou o mercado de trabalho e os horários do comércio, gerou revolta entre os sindicatos e boa parte da população trabalhadora. Não demorou muito para Macron abandonar o governo Hollande e lançar sua própria candidatura à presidência, o que muitos já enxergaram como uma traição política. Em 2017, aos 39 anos, lançou seu novo movimento político, a República em Marcha, e se tornou o presidente mais jovem da história moderna da França. Merci à vous! Para seus apoiadores, o jovem príncipe representava a promessa de uma nova geração política. Porém, logo após sua eleição, ele já era acusado de adotar uma postura elitista. Os protestos dos coletes amarelos começaram a varrer o país, após a criação de impostos sobre os produtos energéticos de origem fóssil e sobre as emissões de carbono. A nova taxação impactou diretamente os preços dos combustíveis e aumentou o custo de vida da população, prejudicando principalmente os mais pobres. Era uma amostra daquilo que viria a ser uma marca apontada pelos críticos ao seu governo. Um discurso virado para um lado e ações que miravam para outro, com consequências negativas que não podiam ser escondidas pela boa aparência do jovem príncipe. Essa característica já havia sido apontada por seus adversários durante a campanha presidencial. Quando ele finalmente divulgou seu programa de governo, muitos o criticaram por ser muito vago ou genérico. Macron, segundo seus opositores, é ao mesmo tempo a favor e contra tudo. Em um debate na campanha, a principal rival nas eleições, Marine Le Pen, balançou a cabeça e riu após uma intervenção do adversário dizendo, abre aspas, "Sabe, senhor Macron, você é incrivelmente talentoso. Conseguiu falar por 7 minutos e não consigo resumir o que você pensa. Você não disse nada. É um vazio completo." Fecha aspas. Outro que identificou a capacidade de falar e não dizer nada de Macron foi Donald Trump. Em 2019, o presidente americano disse que a maior parte dos terroristas do Estado Islâmico era de europeus que se radicalizam e que muitos deles são franceses. Gostaria de alguns ótimos guerreiros do Estado Islâmico? Eu posso mandá-los para você? Propôs Trump ao francês. Macron então respondeu: vamos ser sérios. A maioria dos combatentes em solo veio da Síria, do Iraque e arredores. É verdade que há combatentes estrangeiros que saíram da Europa, mas esses são uma minoria. O presidente francês então disse que combater o Estado Islâmico
é uma prioridade. Foi então que Trump constatou: é por isso que ele é um grande político. Essa foi uma das maiores não respostas que eu já ouvi. A relação de amor e ódio de Macron com Trump é marcada por inusitados apertos de mão entre os dois presidentes em seus encontros. É até difícil não se impressionar ao ouvir o presidente de uma das principais nações europeias apelando ao mundo sobre a urgência de preservar a nossa Amazônia, o pulmão do mundo, como eles dizem. Porém, enquanto fazia seus discursos eloquentes pelas florestas no Brasil, a floresta da França, aquela que deveria estar sob sua responsabilidade, parece ser a última coisa que Macron se preocupava. Isso porque, atualmente, a área de preservação na França é de apenas 4%. A União Europeia, por meio de seu parlamento, tem proposto regras para que esse percentual aumente para 7%, o que tem provocado a ira dos produtores franceses. No Brasil, segundo estudo da Embrapa, as áreas dedicadas à preservação da vegetação nativa totalizam 26,7% do território. Isso significa que o total de área preservada no Brasil é de 3,56 vezes maior do que todo o território francês. Ainda segundo a Embrapa, somando todas as áreas de reservas e preservadas, o Brasil tem cerca de 66% de sua cobertura original ainda intacta. Em termos absolutos, a área com vegetação nativa do Brasil é equivalente a 10 vezes o tamanho da França inteira. Além disso, enquanto condenava o desmatamento brasileiro com fervor messiânico, a floresta tropical, que está sob a jurisdição direta de seu próprio país, a Guiana Francesa, também parece ter sido esquecida. A Guiana é parte integral da França e raramente é mencionada em seus debates sobre preservação ambiental, o que é estranho se considerarmos que ela possui uma das maiores áreas de floresta tropical do planeta. É verdade que essa preservação pode ser um mérito muito mais geográfico do que político. Afinal, a baixa densidade populacional e o isolamento fizeram mais pela conservação das florestas da Guiana do que qualquer plano político poderia fazer. Mas grandes projetos de mineração e expansão econômica estão mudando essa realidade e foram aprovados por Macron. E onde estão os discursos fervorosos dele sobre a preservação da Amazônia francesa? Silêncio absoluto. Mas já que falamos em silêncio, Macron anda curiosamente mais calado nos últimos anos, mesmo que o Brasil esteja batendo recordes de desmatamento e áreas queimadas. Em 2024, o Brasil registrou o maior número de focos de incêndio desde 2010. Mas Macron também ficou estranhamente em silêncio. Na verdade, sua administração tem sido acusada de adotar práticas que contribuem diretamente para a emissão de gases que, segundo ambientalistas, causariam efeito estufa e o agravamento das mudanças climáticas. O curioso é que Macron adota um discurso totalmente alinhado aos desses ambientalistas. Ele defende metas ambiciosas para reduzir as emissões de carbono e aumentar o uso de fontes de energia renovável. Climate change is one of the major issues of our time. It is already changing our daily lives, but it is global. We all share the same responsibility. Make our planet great again.
Desde o início de seu governo, Macron implementou reformas fiscais que desencadearam protestos massivos, como o movimento dos coletes amarelos. Os manifestantes enfrentaram forte repressão por parte do governo, que, em nome da ordem pública, parecia ignorar a mensagem de descontentamento generalizado das classes mais baixas, atingidas pelas medidas que cortaram benefícios. Enquanto os protestos são reprimidos, Macron continua cultivando sua imagem de presidente moderno, progressista e ambientalista, claro. Uma imagem que muitos questionam ser mais uma jogada de marketing do que uma realidade concreta. Em 2020, durante os atentados jihadistas e o cruel assassinato do professor Samuel Paty por conta de uma caricatura de Maomé, Macron se destacou como um dos poucos líderes a se levantar em defesa da liberdade de expressão. Naquele momento, sem hesitar, ele defendeu o direito da liberdade artística, mesmo que isso significasse afrontar uma parte do mundo muçulmano. Da mesma forma, Macron exaltou a bizarra abertura das Olimpíadas de Paris, que gerou uma onda de indignação, mas nenhum assassinato, como no caso da caricatura. A cerimônia foi considerada desrespeitosa e ofensiva aos cristãos, chegando até a causar o pesar do Vaticano. Questionado, Macron se disse orgulhoso do espetáculo. Elogiou a audácia da cerimônia e, mais uma vez, defendeu a liberdade de expressão artística, deixando claro que esse era um valor inegociável. Era, porque em 2025 o cenário muda de forma abrupta e a liberdade já começou a ser negociada. Macron começa a relativizar a liberdade de expressão e até a se tornar um entusiasta da regulamentação das redes, apresentando mais uma contraditória virada de discurso. Macron teria comentado que a liberdade de expressão não significa liberdade de espalhar preconceitos e ofensas. Segundo esse critério, as caricaturas de Maomé e a abertura dos Jogos Olímpicos, defendidas por Macron há bem pouco tempo, agora, de acordo com ele mesmo, deveriam ser questionadas, já que podem representar preconceitos e ofensas. Ao que parece, quando a liberdade de expressão atrapalha seu governo, Macron é capaz de pedir controle sobre redes sociais e até videogames, que, segundo ele, teriam sido responsáveis por uma onda de protestos violentos na França. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et les demandes seront aussi faites partout où c'est utile. Et à chaque fois que c'est utile. Outra aparente contradição envolvendo Macron foi em relação à imigração. Ele propôs e aprovou uma lei mais rigorosa para limitar benefícios a imigrantes e estabelecer cotas. Uma medida considerada necessária diante do descontrole da crise imigratória na França, mas que, curiosamente, também não condiz com seu discurso, visto que ele já fez duras críticas ao nacionalismo, que muitas vezes é associado aos políticos de direita, como Marine Le Pen, sua grande rival política na França.
Macron também acabou quebrando outra promessa, a de unir a França. Isso porque, com a insatisfação crescente da população, as eleições legislativas deram uma surpresa amarga ao presidente. Ele assistiu ao crescimento tanto da esquerda, como principalmente da direita, e a consequente perda do espaço de seu partido de centro no parlamento. Tudo começou após um péssimo resultado do seu partido nas eleições para o Parlamento Europeu. Macron então decidiu dissolver a Assembleia Francesa e convocar novas eleições. Uma aposta arriscada, que poderia deixá-lo em maus lençóis, principalmente se o partido de direita, Reunião Nacional, de Marine Le Pen, que teve ótimo desempenho na eleição europeia, conquistasse a maioria das cadeiras na França. O resultado do primeiro turno foi um desastre para Macron. A vitória expressiva dos conservadores forçou o presidente francês a fazer uma manobra baseada em puro cálculo político para tentar reverter a situação no prazo de uma semana para um segundo turno. Assim, a nova Frente Popular de extrema esquerda e os Juntos, de Macron, formaram uma aliança para impedir que a direita chegasse ao poder. A estratégia foi retirar as candidaturas menos competitivas de cada partido no segundo turno, garantindo que os votos anti-direita, tanto de eleitores de centro como de esquerda, fossem para apenas um candidato. Os centristas e esquerdistas retiraram mais de 200 candidatos da disputa para concentrar os votos nos nomes mais bem colocados. Ou seja, em muitos dos distritos eleitorais, onde concorriam 3 candidatos, um da direita e 2 do centro ou esquerda, restaram apenas 2. A tática deu certo. E uma improvável reviravolta no segundo turno impediu que o Reunião Nacional, de Le Pen, conquistasse o comando do parlamento. A coalizão Nova Frente Popular, a NFP, formada por um caldeirão de socialistas, comunistas, ecologistas e os barulhentos da França insubmissa, conquistou 182 cadeiras, 33 assentos a mais do que possuía, mas ficou longe dos 289 necessários para governar sozinha. O partido de Macron, o Juntos, ficou com o segundo lugar com 168 cadeiras, uma expressiva queda de 82 assentos em relação à eleição anterior. E o Reunião Nacional, da direita de Le Pen, apesar da frustração de não vencer, foi o que mais cresceu, com 143 assentos, 55 a mais do que tinha em 2020. O resultado expôs a crise de representatividade na França, com o fortalecimento dos extremos e a perda da força de Macron e sua política centrista. Para Le Pen, a derrota decorrente da união de forças do centro e da esquerda seria apenas uma forma de adiar o domínio da direita, que, segundo ela, seria inevitável em pouco tempo. Talvez já nas eleições para presidente em 2027, para as quais ela era a favorita, segundo as pesquisas. O que Le Pen não contava era que fosse condenada pela Corregedoria de Paris, que a tornou inelegível e determinou uma pena de 4 anos de prisão por suposto uso indevido de verbas do Parlamento Europeu. Le Pen, de 56 anos, não seguirá para a prisão, já que o Tribunal Correcional de Paris permite que cumpra apenas 2 anos em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica, incluindo Le Pen. 9 figuras de seu partido, Reagrupamento Nacional, foram condenadas por um esquema em que se aproveitaram das despesas do Parlamento Europeu para empregar assistentes que estavam trabalhando para o partido. Ela nega qualquer irregularidade. Sobre a condenação da rival, Macron se limitou a dizer que,
Abre aspas. O judiciário é independente. As ameaças feitas contra juízes são absolutamente insuportáveis e intoleráveis e a lei é igual para todos. Fecha aspas. Macron também afirmou que todos os réus têm direito a recurso legal. Já Le Pen afirma que sua condenação foi política e promete recorrer da decisão até o final, mas dificilmente conseguirá revertê-la a tempo de poder concorrer nas próximas eleições presidenciais. O sistema sorti la bombe nucléaire. O sistema trouxe a bomba nuclear, e se eles estão usando uma arma tão poderosa contra nós, é obviamente porque estamos prestes a vencer as eleições. É isso, eles percebem que tudo que eles colocam em prática falhou, e então talvez sintam a necessidade de intensificar as coisas. Deixe-me ser bem clara, não vamos recuar. Alors, les choses sont extrêmement claires, on ne se laissera pas faire. Apesar de todo o caos no próprio país, Macron seguiu tentando se consolidar como um estadista global, sempre aparentemente mais preocupado com o que acontece no exterior do que com os problemas internos. Mais recentemente, em um momento em que o Oriente Médio está longe de alcançar estabilidade, a autoridade palestina mal consegue controlar seu próprio território e o Hamas mantém sua agenda terrorista ativa, Macron decidiu que seria uma boa ideia afirmar que poderia reconhecer o Estado palestino. Para o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, a intenção de Macron seria uma recompensa ao terrorismo e um incentivo ao Hamas. O presidente que prometeu ser de todos, mas cujas políticas e ações contraditórias desagradaram a ambos os lados, que parece ser tão preocupado com as aparências que não aceitou ser chamado de mano por um menino. Prometeu uma França unida, mas fez manobras que fortaleceram a esquerda radical, só para não lidar com o incômodo da ascensão da direita no país. Fala muito em salvar a Amazônia, mas se esquece de uma pequena floresta em sua jurisdição e silencia quando o desmatamento ocorre na gestão de um político amigo. Num dia, defende a liberdade de expressão como princípio sagrado. No outro, muda de ideia como quem troca de gravata. Para o mundo, profere lindos discursos, enquanto a própria França enfrenta cada vez mais tensões que não se resolvem com palavras. Macron, que vive um romance misterioso e controverso na terra do romantismo, deveria lembrar que também está em uma terra que ama odiar políticos e que sabe, como ninguém, derrubar líderes quando eles não entregam o que prometem. Se você acredita que mais pessoas precisam ver esse episódio sobre Jovem Príncipe do Reino das Contradições, compartilhe. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar. Au revoir.